Então, daremos prosseguimento na aula de hoje. Aqui na nossa lista 2, a gente já fez a questão 1 e 2. Vamos dar prosseguimento com a lista, com a questão 3 aqui, tá? Então, tem alguns itens aqui. E depois, caso dê tempo, né, a gente faz até a questão 5. Tá? Então, vamos para a questão 3. Então, faça uma função que recebe um inteiro n e retorna o número de dígitos que n possui, tá? Deixa eu colocar um pouquinho maior, né? Então, por exemplo, né? O número, aí você tem esse número aqui, né? Possui 7 dígitos. Basta você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Então, você supõe que você tem 7 dígitos aqui. E como é que você faz isso, né? Então, vamos aqui para para a nossa lista de códigos aqui. Então, basicamente está aqui o nosso Olá Turma aqui. Ver se está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Então, vamos lá. E aí, como é que faz? Aqui é a questão 3 e tem que retornar um inteiro. Então, eu vou colocar assim, ó. Questão 3A. Aí, vai receber o número inteiro. E aí, quem foi que fez essa questão aqui e resolveu como? Como é que eu conto os dígitos de um número aqui? Tem que ter um conte, né? Então, tenho que contar. O computador começa a partir de 0, né? Divide por 10, exatamente. Porque se você pegar, por exemplo, 144, aí você divide por 10, fica 14,4, né? Só que quando você está pegando o número inteiro, você só vai pegar a parte inteira, ou seja, você não pega aquela parte quebrada, né? Então, se você divide 144 por 10 e pegar a parte inteira, aí você fica com 14,4, você pega só a parte que é antes da vírgula, ou seja, você só vai pegar o 14 e você não pega o 4 depois, tá? Ok, então aqui a gente pode utilizar o nosso while, né? Então, enquanto n for diferente de 0, né? E depois vai ter uma hora que você vai andando na vírgula, né? Até chegar na parte inteira igual a 0. Aí quando você chegar nessa parte inteira igual a 0, você simplesmente não faz mais nada, né? Ok? Então aqui acho que dá para fazer até assim. Então n recebe n barra 10. Aliás, tem que fazer com... Tem um conte ainda, né, professor? Tem um conte. Conte mais mais. E aqui você retorna conte. E aí, quem fez é assim mesmo? Tá tudo certo aí? E na ideia do João Vitor aqui de ficar dividindo por 10. Vamos ver aqui se vai dar certo. Vou colocar aqui um número, por exemplo, de 3A, né? Vou colocar um número... Esse número aqui, né? E tem, ó 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ou seja, para imprimir 5 aqui. Ó, ele imprimiu 5, ó. Imprimiu 5 corretamente. Ok? Tá claro aqui? Quem tá acompanhando, levanta a mão. Levanta a mão aí. Quem tá conseguindo entender. Quem tá com alguma dúvida, coloca aqui no chat, tá? Então, eu vou colocar logo aqui o protótipo, tá? Como são vários itens aqui, então é bom que fique bem organizado, tá? Opa. Peguei tudo não, né?
Ok, vamos lá para o nosso próximo item. Tá? Nosso próximo item ele pede assim, faça uma função que recebe o inteiro n e o inteiro d. Esse d aqui ele está entre 0 e 9. Então você tem essa certeza de que o dele está sempre entre 0 e 9, tá? E retorna o número de dígitos d que o número n possui. Ok? Então, por exemplo, você pega o n igual a esse cara aqui e o d igual a 4. Aí você vai contar quantos 4 tem aqui, ó. Tem esse 4 e tem esse aqui. Você tem 2, né? Então, o programa deve retornar 2, ok? Pois esse número aqui ele possui 2 dígitos 4. E agora, como é que eu pego cada dígitozinho desse, né? Deixa eu ver aqui. O Arthur falou alguma coisa. Fonte serve para que mesmo, professor? Deixa eu voltar aqui para o nosso código aqui. O count ele serve para contar os dígitos, ó. Entendeu? Ó? Então, ó, eu quero contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você tem que ter um contador para você sair contando os dígitos. Só para isso, tá? No caso aqui, a gente está contando ao contrário, né? A gente está pegando o 0, depois o 7, depois o 5, depois o 5, depois o 1, né? Aí você contou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse conte mais aqui dessa linha 17. Tá claro, Arthur? Entendeu, né? Ok. Pronto. Agora, ele quer saber, ó. Ele quer que você faça assim, ó. Ele quer que você retorne um inteiro, que é a questão 3, item B. Ele quer que você pegue um número inteiro n, inteiro d. E ele quer que você diga, né, quantos dígitos d tem aqui dentro desse n. Por exemplo, se o n for igual a esse aqui, ó, que é o 15570, aí se o teu d, ó, esse d aqui for 5, aí você tem que retornar 2, porque aqui você tem 2 5 aqui dentro desse número, entendeu? Se fosse, por exemplo, 9, né? Aí você tem que retornar 0, né? Por quê? Porque aqui não tem nenhum número 9 aqui dentro desse cara aqui. Ok? E aí, como é que você faz isso aqui? E agora, né? E quando você divide por 10, aí você tá perdendo o número, né? Aqui, ó. Aqui quando você faz o 19, nessa linha 19 aqui, ó, você simplesmente tá perdendo o último número, né? E alguém sabe? Como é que vocês fizeram esse item aqui? Faz um if antes do módulo. Ah, usa o módulo, né? Exatamente, faz um módulo e depois você faz um if, né? Exatamente, ó. Então, a ideia é você ir consumindo aqui também, né? Aqui, é claro que você tem um outro contador, né? Aqui também você vai ter um contador aqui. E você vai estar contando quantos números são iguais. Aliás, quantos dígitos são iguais a esse D aqui. Ok? Aí tem aquela mesma ideia para você ir consumindo o seu número, né? Que é enquanto n for diferente de 0. Aí tem o if aí do André, né? Que o André falou, né? Aí como é que você sabe o último número? Tipo assim, desse 15.570. Como é que eu vou saber que esse último cara aqui ele é o 0? Você simplesmente faz o módulo 10. Se você fizer o módulo 10, você vai ter exatamente esse último cara aqui.
Então lembra que o módulo 10, né, ele é o resto da divisão por 10. E o resto que pode dar em uma divisão por 10 é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ou seja, no final das contas, ele sempre vai pegar esse último cara aqui. Ok? Quando você faz a divisão por 10. Então aqui, ó, eu pego o n, módulo 10, que você vai ter o último cara. Se esse cara for igual ao d, aí você faz conte mais mais. Ok? Então essa aqui foi a ideia do André. Ok? Aí no final das contas você pega e faz o n receber o n sobre 10. Tá claro aqui, pessoal? E aqui no final você tem o que retornar o conte, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa questão item B, né? Vai colocar esse cara aqui e o 5, por exemplo. O 5 é para dar 2, né? Porque você tem dois 5 aqui dentro desse número, né? Aqui é o item B, né? Pronto. Será que vai dar certo? Ó, deu 2, ó. Ó, se eu pedir para contar quantos uns tem, por exemplo, para ter um único 1, né? Ó, tem um único 1. Se eu pedir para contar 9, por exemplo, 9 não tem nenhum, então é para dar 0, né? Ó, 0. Ok, então aqui ele está contando certinho, tá? Então vamos fazer o protótipo aqui. Antes de dar prosseguimento, quem está entendendo tudo aí, levanta a mão. Tem alguma dúvida, coloca no chat, tá? Opa. Não peguei de novo. Era ainda. Aqui, não. Ok, então. Podemos dar prosseguimento. Então vamos para o nosso item C. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa lista. E o item C, ele vai explicar que, né? Número x é uma permutação de um número y, se os dígitos de y são uma permutação dos dígitos de x. Aqui você pega o 4, 5, 4, 5, 6, 4, 7. Aí você tem que esse cara é uma permutação do 6, 5, 4, 4, 7. Basicamente você pega os mesmos dígitos, só que você só troca as ordens. Tudo bem? Então, meio que o que importa aqui pra gente é a quantidade que tem cada um. Tipo, aqui você tem 2 4, aqui você vai ter 2 4 também, ó. Aqui tem um 5 só, aqui tem um 5 só, porque você só fez trocar a ordem. Você não tirou nenhum dígito e nem colocou nenhum a mais. Ok? Então tem a mesma quantidade de dígitos e os mesmos dígitos que tem num vai ter no outro também. O 7 aqui tem um sozinho, você vai ter um 7 aqui. O 6 só tem um aqui e tem um outro aqui. Ambos não tem 9, ambos não tem 8, ambos não tem 3, entendeu? Então, basicamente é a mesma quantidade. Então, utilizando a função da questão anterior, faça uma função que recebe dois inteiros x e y, onde nenhum de seus dígitos seja zero. Okay? Então, você não pode ter dígito zero aqui nesses dois caras, não. E retorna 1 se x é uma permutação de y, ou zero em caso contrário. E aí, pessoal, como é que faz essa questão aqui da permutação? Eu já dei a dica, não foi? Nossa. Fazer aqui do item int questão 3, item C. É que você pegue um número inteiro x e veja se é permutação de um inteiro y. O
E aí, como é que eu faço? Usa a alternativa anterior. Exatamente, ele pediu para usar a anterior. Então, como é que eu vou usar esse item B aqui? Como é que eu vou usar esse item B? Como é que eu posso usar esse item anterior? Ah, sim, você computa o mesmo. É porque assim, se o número ele é permutação de outro, né? Ele tem a mesma quantidade de zero nos dois, tem a mesma quantidade de um, tem a mesma quantidade de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 até 9, né? Então, se for um permutação do outro, então tem que ter a mesma quantidade de dígitos em ambos os caras, né? Então, é simplesmente isso, né? Então, vamos aqui. Vou colocar aqui enquanto x for diferente de zero, né? E y também diferente de zero, né? Para deixar mais organizado, quiser colocar até parênteses aqui, você pode. Ficar mais claro aqui para vocês, né? Enquanto os dois forem diferentes de zero, aliás, não precisa ser diferente de zero, professor. Não precisa ser diferente de zero. Qual é a condição que o professor vai colocar aqui? Ó, eu estou pretendendo seguir aqui a ideia do André, né? Então eu tenho que continuar, eu tenho que contar a quantidade de zeros, de uns, de dois, de três até 9, né? Então o que faz mais sentido é eu usar um for, né? Então int i vai receber 0 e menor do que 10, ou seja, ele vai até 9, né? E mais. Tá claro? Aí agora eu vou pegar o if que o André falou, né? Então, aí você vai contar o dígito i aqui no caso, né? Então, eu vou pegar o da questão anterior, que é o Q3b. Q3b, aí eu coloco o x e o i. Eu quero, para dar certo, que dê igual, né? Com 3b, eu vou colocar o y. YI. Então, ó, se for igual, tá tudo bem. Ou seja, a mesma quantidade de zeros no x é a mesma do y? Sim, então tá ok. Agora, o problema é se der diferente, né? Ó. Se for diferente, então você já sabe que um não é permutação do outro. Então você simplesmente retorna zero. Tá? Então, ó, se você percorrer esse for inteiro aqui, do 0 até o 9, e você nunca entrou aqui nessa condição para você retornar 0, né? É porque em todos os dígitos, né, de 0 a 9, você tinha a igualdade no x e no y, tá? Então aqui você simplesmente pode retornar 1. É claro, gente? O André tá dizendo que fez com for, exatamente. Faz todo sentido, André. Foi o professor que estava aqui no mundo da lua, né? Mas dá para fazer com while também, né? Mas faz mais sentido você fazer assim, né? Não com o que eu tinha feito lá, né? Consumir o x e o y. Não faz sentido nenhum. Então vamos lá.
Então eu vou colocar dois números aqui, ó, que é o item C. Vou colocar esse mesmo número aqui, só que com... Ele diz que não pode ter zeros, né, aqui. Vou colocar o 5571. Okay? Então, um vai ser permutação do outro, tá? Opa, eu errei aqui. Foi que eu errei aqui, pessoal? Ah, tem um ponto aqui, não. Vai, vamos lá. Ó, deu um aqui, ó. Então, tudo ok, né? Se eu tirar esse 1 daqui, por exemplo, ó, esse 7, botar aqui no começo. É para dar 1 também, né? Ó, deu 1 também. Vou tirar esse 5 aqui e botar um 3, por exemplo. Aí já é para dar 0, né? Ó, deu 0, ó. Ok? Então, é isso. Quem está acompanhando, levanta... Ó, o Carlos está aqui acompanhando também, ó, tá? É a vírgula, né? Quem está acompanhando, levanta a mão. Beleza. Criar o nosso protótipo aqui. Do item C. Agora vamos para o próximo item, que é o item D, tá? Então aqui no item D, diz assim, um número x é dito sufixo de um número y se os dígitos de x são últimos dígitos de y, ok? Então, se você pegar aqui, ó, 654, né, você tem que ele vai ser sufixo desse cara aqui. Por quê? Porque ele aparece aqui no final, ó. Simplesmente isso, tá? Então, se ele é o pedaço final do número, a gente pode pensar assim, né? Se ele é o pedaço final do número, então a gente pode pensar nesse sufixo, né? Então, faça uma função que recebe dois inteiros, x e y, e retorna 1 se x ele é sufixo de y, né? E 0 caso contrário. Ok? Então, vamos voltar lá no nosso código aqui, tá? Para a gente fazer. Então, tenho que retornar um 0 ou 1, é um número inteiro. Aqui é a questão 3, item D. Vou receber dois caras, um inteiro x e um inteiro y. Pronto, eu já comecei aqui, agora continue aí. Aqui, o André está falando aqui. Ah, por que o i aqui... Ah, deixa eu voltar aqui. Por que o i aqui ele é menor do que 10? É porque eu só estou pegando os dígitos, né? Os dígitos eles podem ser de 0 até 10, até 9, né? Ou seja, eles não pegam 10. Tá, Davi? Entendeu, Davi? Pode ter que estar ok aí se tiver entendido. Não, não poderia ser mais não aqui. É porque assim, ó, por exemplo, aqui, ó, preste atenção, ó. Aqui você tem, ó, o 1, eu só tô olhando esses números, você pega o número inteiro, só que você só pega dígito por dígito, entendeu? Então aqui você tem que o número total aqui, ó, é 1557. Só que eu vou olhar para os dígitos, ou seja, eu vou olhar para o 1, para o 5, para o 5 e para o 7. Esses números aqui, quando eu olho de um por um, né, esse 1 aqui, ó, esse primeiro cara aqui, ele só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse segundo aqui, ó, que é o 5, ele só pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Ele não pode ser o 10, entendeu? Porque um dígito sozinho, ele só vai até 9. Ok? Tudo bem. Ok, tá claro, né?
Então como é que faz o item D, Davi? Dado que você entendeu, então como é que eu faço esse item D aqui? Eu quero saber se esse cara aqui, ele é um pedaço do... E agora? Primeiro aqui que a gente pode fazer, ó, é um ifzinho legal aqui, ó. Se o x for maior que o y, você sabe que ele não vai ser, né? Você concorda comigo? Se o x ele for maior do que o y, você claramente sabe que ele vai ser um número maior. Logo, nunca vai ser o sufixo desse primeiro aqui. Aliás, do segundo, né? O x nunca vai ser sufixo do y, né? Então aqui você pode retornar zero logo. Se isso não acontece, agora a gente vai ter que analisar um pouco aqui. E aí, como é que eu faço agora? Assim, colocar algo parecido com esse aqui. Opa. Compara os restos, exatamente. Os últimos números, né? Ó. Você pega 1, 7, 5, 5, 6. Aí você pega o 56, por exemplo, né? Aí a ideia é você fazer como a gente estava pegando esses restos, né? Ou seja, esses dois caras aqui eles são iguais. E esse cara aqui, né? Se esse aqui for o y, esse aqui for o x, esses dois caras aqui finais, um é o y módulo 10 e o outro é o x módulo 10. Entendeu? Então, será que eles são iguais, os últimos? São. Se forem iguais, você consome os dois, ou seja, você tira os dois aqui. Aí você vai para os outros, né? Então, aí como é que você faz? Utilizando o módulo de novo. Aí são iguais? São. Aí, opa, quando o x acabar, né? Se o x acabar sendo zero e o y continuar tendo aqui números ou não, né? Você tem que um vai ser sufixo do outro, tá? Então aqui faz sentido aquele while que eu estava usando, né? Ele, enquanto x olha isso. X diferente de zero, né? E o x ele é o menor número, então só faz sentido você ficar consumindo até ele, né? Eu sei que ele é o menor número porque, aliás, ele é menor ou igual do que ao y, né? Caso, mas eu sei que ele pode ser menor do que o y, então no máximo igual a ele. Então só faz sentido eu colocar ele aqui na minha condição do while, tá? Então é como eu falei, né? Tem que fazer aquela mesma verificação dos restos, né? Se x mod 10 é igual ao y mod 10. Então lembra que essa aqui é a minha condição perfeita, tudo bem? Então se for diferente, ó, eu já consigo falar logo que não é. Então já retorno zero aqui nessa condição. Caso ela seja verdadeira, eu ainda tenho que consumir os números até chegar ao final do x, tá? Então x recebe x barra 10. Y recebe o y barra 10. Então consumimos os caras aqui. Se você conseguir sair desse while aqui sem passar nessa linha 14 aqui, ou seja, se você passar nessa linha 14, você acaba tudo aqui, tá? Então aqui você retorna 1, porque aqui, se ele conseguir sair do while, né, ele saiu consumindo o y inteiro, tá? Ele consumiu o y inteiro e não entrou aqui nesse cara, porque o y inteiro ele está inteiramente lá no final do y. Ele consumiu o x inteiro, né? E ele está lá no final do y.
Ok, então vamos ver aqui se está funcionando. Aqui é o D. Vou colocar esse aqui que eu fiz aqui, né? 1, 7, 7, 5, 5, 6. E aqui eu vou colocar o 5, 6. Então é para ele retornar 1 aqui. Opa, ele tá dizendo que errou aqui, ó. Qual foi o erro dele aqui, pessoal? Era para ter dado 1, né? Por que ele retornou 0 aqui? Ah, porque eu fiz o contrário, né? Esse cara aqui, que ele tem que ser o menor. E esse aqui é o maior, né? O erro tava aqui. Opa, eu não peguei tudo, né? Agora sim, professor. E o primeiro é o menor cara. Ó, agora deu 1 aqui, ó. Ok? Se eu colocar outro 5 aqui, ó. Aí ele vai retornar 1 também, ó. Se eu colocar o número inteiro aqui, ó. Todinho ele aqui, ó. 1, 7, 5, 5, 6. Ele vai retornar 1 também, ó. Digamos que é o pedaço final que pega o número em todo, né? Então aqui ele vai retornar 1 também. Mas se eu trocar um aqui, ó, por exemplo, eu vou trocar o 6 por 3. Aí ele já não vai ser sufixo, né? Já vai dar 0, ó. Tá claro aqui, pessoal? Quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Quem tem alguma dúvida, coloca aí no chat, tá? Legal, né? Então vamos agora para o nosso próximo item. Nosso próximo item é o item... Eu já fiz o D, não foi? Que foi do sufixo. Agora a gente vai fazer o item E. Então, utilizando a função do item anterior, faça uma função que recebe dois inteiros, x e y, e retorna 1 se o menor dos números é um segmento do outro. Então aqui ele não fala quem é o menor, se é o x ou se é o y. Então você vai ter que tomar cuidado com isso, tá? Então, se o menor dos números, né, ele é segmento do outro. Aí, por exemplo, né, você tem que o 7, 5, 6, 1, ele é segmento desse cara aqui, porque ele tá aqui no meio, ó. Tá aqui, ó. Ou seja, agora eu tô querendo um cara lá no meio. Mas não necessariamente ele precisa estar lá exatamente no meio, né? Ele pode ser lá, ele pode estar lá no começo, então ele pode estar lá no final. Mas o fato é que ele tá dentro desse número, né? Ok? Então como é que a gente vai fazer aqui essa questão agora, né? Então deixa eu só fazer o protótipo aqui que eu esqueci. Item D, né? Ok, agora a gente vai fazer o do item E. Então tem que retornar 1 se o menor ele é questão 3, item E. XY também. Opa. Então vamos lá, né? Então aqui, como eu não sei quem é o menor, eu não sei quem é o menor aqui, eu simplesmente vou considerar, né, até um certo ponto, para facilitar um pouco a minha vida, eu vou dizer que o x ele é menor. Ah, professor, e se ele não for menor? Aí você faz essa condição aqui, né? Se x for maior do que y, o que é que você faz? Você troca os dois. Aí você faz aquela... Você pega aquele auxiliar, né? Então, o aux recebe x recebe y.
e o y recebe aux. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Depois dessa linha 15 aqui, eu sei que o x ele sempre vai ser menor do que o y, tá? Por quê? Porque se ele não era originalmente menor do que o y, agora ele é menor do que o y, tá? E como é que eu faço agora? Como é que eu faço para saber o do segmento, né? Oi, mano, quem caiu? Caiu? Caiu a internet, né? Aí, ele fala um negócio desse daí, aí você pensa. Eu achei um auxiliar caso. Para trocar os valores, porque como ele não fala quem é menor, entendeu? Aí é bom que eu considere um dos caras menor. Mas é para ter certeza de que o cara é menor, eu tenho que fazer essa condição, né? É. Professor, tem como recuperar a presença? Tem sim, viu? Tem, Jorge. Normalmente eu faço com quem tá reprovado por falta, quem teve algum problema, e basicamente é só mandar e-mail para mim. Mas deixa eu colocar primeiro lá no Siga, eu vou contabilizar todas as frequências. Aí se você tiver algum problema, é só mandar e-mail para mim. Olha, professor, eu tive esses problemas aqui, foi por conta disso e tal. Aí eu vou e mando para você, tá? Porque eu acho que você ainda não, você ainda não consegue. é, Depois que a tarefa fecha, você não consegue ver o que é que eu tava pedindo, tá? Aí eu simplesmente mando tudo que eu fiz até o momento, tá? Davi, ela tá bem, Davi? Tu sabe dizer se ela tá bem? Tá. Caiu a internet, não foi ela não, né? Ah, foi só a internet. É porque tu fala assim de um jeito que a pessoa pensa até que tá no meio da aula e. Ah, caiu. Aí você pensa lá, o quê? Caiu, bateu a cabeça, fez o quê? Aconteceu o quê com a menina? Não, caiu a internet. Ah, exatamente. Deus é mais. Vamos lá, então. Vai, vamos lá. E agora? Vocês estão só me enrolando aí. Vai, como é que faz aqui agora? Vamos lá, então. Como é que eu faço aqui agora? Qual é a ideia pra fazer aqui? Deixa eu ver se eu coloco aqui esses. Pronto, deixa eu colocar exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o 75. Vai, vou colocar o 75 aqui. E aí, qual é a ideia principal aqui? Esse aqui é o grandão e esse aqui é o pequeno. Grandão, né? Eu sei que. E agora? Qual é a ideia, qual é a ideia principal aí? Resolver esse negócio aí. Então aqui, ó, uma ideia possível, né? É você pegar o cara e ver se ele é sufixo. Lembra que tem o sufixo? Para ainda o André mandou, né? Da função. Ah, é exatamente essa, né? Ó, a ideia do André. Ver se é sufixo do cara. Aqui nesse caso não é sufixo. Aí o que é que você faz? O. Você consome o último aqui. Aí esse cara aqui é sufixo desse? Não. Aí você consome esse cara aqui. Esse cara aqui é sufixo desse?
é. Aí, como ele é, você simplesmente retorna 1 também. Ok. Então, basicamente é isso, né? Essa aqui seria a ideia. Então, como eu vou ficar consumindo o y, né? Então, eu posso colocar assim, enquanto y for maior ou igual que o x, lembra que o x é menor, né? Eu vou ficar vendo, né? O do sufixo, qual é o item, hein? É o item... É a questão... Eu sei que é a questão 3. O item D, né? Aí eu vejo se o menor, que é o x, ele é sufixo do maior, que é o y, né? Se isso der igual a 1... Eu sei que é um pouco redundante, porque assim, vocês lembram que o if, né? Se você colocar 0 aqui, vai ser falso, mas se você colocar qualquer outro número, ele vai fazer, né? Ou seja, quando eu coloco igual a 1 aqui, eu poderia deixar simplesmente assim, né? Porque o que ele der aqui de retorno, se for falso, aí ele simplesmente não faz o if. Se for verdadeiro, ele faz, né? Não, mas se for igual a 1, ele vai fazer... Aqui eu vou mais por didática, tá? Então, se esse camarada aqui for, né? Aí você pode dizer que você encontrou o sufixo, você simplesmente retorna 1. Tá? E aqui você consome, né, o y, okay, que é o maior. Aí se ele pega esse while aqui inteiro e nunca chegar a executar a linha 19, é porque esse cara aqui sempre deu 0, né? Então ele não vai ser segmento, né? Ele não vai ser segmento. Então vamos ver aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 70 não. Vamos pegar nesse aqui 75, ó. Pegar esse aqui 175. Então é para ele dar que é segmento sim, né? Ó, então ele pegou aqui, ó, igual a 1, ó. Aí vamos trocar aqui, ó, para ver se vai dar certo ainda. E aqui ele diz que tanto faz, né? Tem que funcionar, ele tem que pegar o menor aí. Ó, deu igual a 1 também, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui um 3, ele já é para dar falso, né? Ele já retornou 0, ó. Ok? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Ok. Beleza, então vamos colocar o protótipo aqui. Vamos para a próxima questão. A próxima questão mesmo, né? Então vamos aqui para a próxima questão, que é a questão 4, né? Um número é um palíndromo quando é o mesmo de trás para frente. Se você pegar aqui esse aqui, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ele é um palíndromo, enquanto 1, 2, 3, 1 não é. Por quê? Porque se você pegar ele de trás para frente, você pega 1, 3, 2, 1, né? Então é diferente, né? Eu faço uma função que recebe um inteiro x e retorna 1 se x é um palíndromo e 0 caso contrário. Ok? Então e aí, como é que faz esse negócio aqui? Qual a ideia principal para você resolver essa questão aqui? O que é que vocês me dizem aí? Como é que eu faço para saber se o número
É porque aqui tem a ver com o inverso, né? Você tem que inverter o número, né? Pra saber se ele é um palíndromo, né? Cara, a ideia é essa, né? Você inverte o número e vê se ele é igual. Se ele for o mesmo que você inverteu, aí você tem que ele é um palíndromo. Se ele for o mesmo de trás para se ele for o mesmo de trás para frente, né? Ou seja, você pega ele, inverte e vê se é igual ao que você inverteu. Se for, aí ele é um palíndromo. Mas como é que você inverte o número? Pois é, fica aí na sua cabeça aí, como é que você fez essa questão aí. Vamos aqui pro nosso código. Tem que pensar primeiro na ideia, tá, gente? Como é que eu faço aqui? Tipo, como é que eu faço para inverter esse número aqui? Como é que eu vou inverter ele? 17556. Pego o resto, né? Peguei o resto. E agora? O resto por 10, né? Que você tá falando? Aí é 6. E aí? Eu tenho um 6 aqui. Primeiro eu tenho que entender o que é que a pergunta está pedindo, né? Depois eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar como é que eu vou resolver ela para depois fazer a implementação. Ok, eu tô com o último número. Eu sempre consigo pegar o último número, né? Vai somando. Ah, ele perdeu a paciência de ficar explicando, botou logo foi o código. É, foi o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o 6, o último número, e multiplicou por 10. Quando ele multiplica por 10, ele tem um zero aqui. Ok? Aí ele consumiu 6. Aí ele vai olhar para o 5 agora. Aí o 5 ele vai somar com o 60. Aí você fica com 65. Tá? Aí você multiplica o 65 por 10. Aí já viu o 5 aqui. Agora você vai para o próximo dígito. Esse aqui você sabe consumir normalmente, né? Aquele que você só vai dividindo por 10. E claro, para você pegar o último cara, é só você pegar o, o resto da divisão por 10, né? Então aí tu pega o cara, soma com ele aqui, ó. Somou, aí tu ficou com 655. Consumiu aqui, olhou o último. Aí tu multiplicou esse aqui por 10 antes, né? Então multiplica ele por 10. Depois você pega o último aqui, que agora é o 7. Aí você soma aqui embaixo. Aí você ficou com 6, 5, 5, 7. Multiplica por 10. Aí consome o 7. Agora vai para o 1. Pegou o 1. Aí você pega e soma aqui embaixo, ó. E você vai ter o seu número de trás para frente. Aí você pega, esse cara aqui é igual a esse aqui, tá invertido? Não, né? Então aqui no caso ele não vai ser palíndromo, tá? Então vamos fazer aqui essa ideia aqui. Vamos seguir o que o... É ruim ficar digitando. Deixa eu pegar aqui a ideia do André. Deixa eu só copiar aqui. Então, questão 4. Pegou quem? O Y? Pera ainda, XY? Quem é X? É porque ele botou pela metade aí, né? Pera ainda. Calma aí que eu tô entendendo. Com licença, o X é o número que ele quer que inverta. Entendi. Então, X aqui, no caso, eu vou colocar para receber o N. Aí eu vou colocar o Y também. Aí eu vou só copiar e colar o código dele aqui. Pronto, copiei e colei o código dele aqui. Ele fez
que a gente estava pensando, né? Ó, esse cara aqui, enquanto ele for diferente de 0, é o que eu estou consumindo, tá? Ah, professor, por que você não pegou o N diretamente? Porque aqui no final, ó, eu vou ter que verificar, né? Se o cara que eu inverti é igual ao N, tudo bem? Porque o X, ó, ele está sendo consumido bem aqui assim, tá? Então aqui a gente completa assim, ó. Se o Y é igual a N, então você tem o seu palíndromo, né? Então retorne 1. Caso contrário, você vai retornar 0. Ok? Ó, então a ideia aqui foi a seguinte, né? Você pega o x, que é o número que você quer inverter. Aí o y, ele vai pegar quem? Ele vai pegar ele mais o 110, que é o último cara. Então lembra, né, que o x ele está pegando o último cara e ele está colocando lá no y, ok? Depois lembra que ele multiplica por 10, né? Aí ele consome o número e fica fazendo isso direto, né? Tá claro aqui, pessoal? A ideia aqui principal? Então vamos fazer isso aqui, tá? Vamos pegar esse aqui para dizer que não é palíndromo, para ver se ele está dando a resposta correta. Questão 4. Aqui no caso é para ele tornar 0, né? Opa, ele está retornando 1. Tá errado. Onde está o erro? Ah, tá aqui, professor, né? Que não é recebe, não é x recebe n, é y se y é igual a n. Pronto, agora foi, ó. Deu 0. Agora eu vou fazer um aqui para ele dar 1 aqui, ó. Vamos colocar o mesmo lá da lista. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí ele retornou 0. Tá errado. Então, qual é o erro aqui? Mas a ideia tá certa, tá? A ideia tá correta. Qual foi o problema daqui? Exatamente. Início, o y não é igual a 0. Começar de 0, senão não dá certo. Opa, mas ainda tá errado, né? 0 era para ter dado 1, né? Não resolveu não, né? Qual é o problema daqui? Y barra 10? Por que Y barra 10? Aqui? Exatamente, não. Esse é o problema. Porque aqui, ó, a última coisa que você fez, né, foi multiplicar por 10. Ou seja, ele está com um 0 a mais no final, tá? Aí como ele está com um 0 a mais no final, você tem que tirar aqui nesse barra 10 aqui. Você tem que dividir, né? Porque lembra que ele bota o resto lá do cara, aí ele multiplica por 10. Aí ele bota o resto lá do cara, multiplica por 10. Aí chega uma hora que não tem mais ninguém, né? Aí o último cara que era para ele fazer, ele faz, bota lá o último cara lá no y, depois ele multiplica por 10. É por isso que ele fica com o 0 no final. Tá? Aí aqui você tem que tirar esse 0 aqui. Ok? Aí como é que você tira um 0 no final? Você divide por 10. Tá? Então agora aqui a gente vê que está certo, tá? Ok? Se for, por exemplo, vamos colocar aqui o 1, 2, 1. 1, 2, 1 também é, né? Olha, vai dar 1 aqui também. Se for 1 sozinho, testar todos os casos aqui interessantes aqui.
Ó, ele vai dar 1 também, ó. Será que se colocar 0 aqui, ele coloca para C? Ó, colocou 1 também, ó. Vou colocar 0, 0, por exemplo. Deu 1 também, né? 0, 0, 1 ele já vai dar erro, ó. Opa, deu erro não, ó. Deu certo aqui, ó. Vou colocar 11 aqui. Aliás, ele deu erro, não foi aqui, ó. Porque ele tá contando como se fosse, né, ó. Aliás, por que que ele tá dando uma aqui? Isso aqui tá certo ou tá errado, pessoal? Ó, eu coloquei 001, ele colocou sendo 1. Tá certo ou tá errado? Ele tá certo por quê? Porque a gente não conta, né, nenhum zero na frente do número. Ou seja, que para ele, no caso, o 00 é a mesma, o 001 é a mesma coisa que 1 sozinho, tá? Então 1 sozinho ele é um palíndromo, né? Então por isso que ele tá respondendo aqui 1 e tá certo, tá? Ele não conta os caras aqui que estão na frente. Por exemplo, se você colocar 0, 1, 10, aqui você vendo, né? Ah, isso aqui é um palíndromo, professor, mas ele vai responder aqui o quê? E aqui? Ele disse que é um palíndromo, né? E agora? Tá certo aqui então? E aqui, pela lógica, deveria ser um 10, né? 1 e o 0, né? Ó, 1 e o 0 ele já coloca 0, né? Ixi, então ele conta os zeros aqui? Tá estranho, né? Ó, ele retornou 1. Vou colocar mais um 0 aqui, ó. Aí ele retornou 1 de novo, ó. Opa. Tem alguns casos aqui que tem que ver aqui direitinho, ó. Então, para esse caso aqui, ele retorna 1. Para esse caso aqui, ele retorna 1 também. Para esse caso aqui, ele retorna... É como se ele contasse o último, né? Aqui ele já retorna... Tudo bem, mas aqui não, ó. Retorna 1. Que era para retornar 0, né? Quando você coloca mais um 0 aqui, ele também retorna 1. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado isso daqui? E tem a ver com essa divisão aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi o que é que ele está fazendo aqui, né? É porque quando você coloca números zeros aqui, tipo esse cara aqui, né? O 0, 0, 1, 0, né? Quando você inverte ele fica o 0, 1, né? Só que o 0, 1 ele é 1. Ele não é 10, né? Então... Mas aparentemente ele está pegando o último número. Ele está pegando um cara aqui e tá fazendo a inversão, né? É por isso que ele está retornando 1 aqui. Pois é, né? E agora, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ele só fala, pode ter zeros aqui, né? Então, o problema aqui, né? Acho que tá na questão, né? Porque ele não... Porque só faz mais sentido quando você não tem dígitos que são iguais a 0, né? Porque se você pegar esse daqui, ó, de fato, ele... Do jeito que ele tá aqui, quando você inverte ele,
ele não é para ser um palíndromo, né? Porque você só é para considerar o 10. Você não é para considerar esse 00 aqui na frente. Tá? E mesmo que você considerasse esse 00 aqui na frente, ele não ia ser palíndromo também não, tá? E a questão fala para você pegar um número, né? Fala um número. Muito provavelmente é um número inteiro, né? Aí você faz essa inversão e você faz isso. Só que aqui ele está dando esse problema, né? Então tem que ver aqui algumas coisas aqui. Mas se o número não tiver 0, né? Ele faz direito, não? Colocar 6, 7 aí, 7, 6, 6, 5, 4, né? Ele já retorna 1, né? Não, ele tá... Eu botei certo aqui? 5, 6, 6, 7, 7. Tá... ele tá respondendo errado, né, aqui. Ah, não, é porque ele estourou, talvez, né? Porque o inteiro ele não consegue colocar desse tamanho aqui, professor. Ó, deixa eu colocar aqui um 0. Não. Vou colocar um aqui, ó. Até que ele... Acho que esse aqui ele consegue fazer. Aí. Legal, né? Então quando você coloca um número enorme, ele não consegue fazer, não. Tá? Beleza, pessoal? Quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Essa questão aqui devia ter para não ter zeros aqui, porque aí fica complicado com zeros. Quando você coloca, por exemplo, 10, né? Aí fica difícil, né? Então, tipo, quando você coloca 20, por exemplo. Não, esse aqui ainda dá certo, né? Não, enfim, vai ter problemas com zeros aqui, sim. Ok, então vamos aqui. Quem quiser ficar pensando aí como é que faz aqui esses erros aí, pode ficar à vontade aí, tá? Vou deixar isso aí como exercício para vocês. Só você pensar nos casos lá do zero. Então vamos agora aqui para nossa próxima questão. E é a nossa última questão da lista, né? Então faça uma função que recebe o inteiro n na base binária e retorna o valor desse inteiro na base decimal. Por exemplo, né, você vai receber um 0, 1, vai retornar o 5, né? Porque o 5 ele é o 111 no binário. E vocês sabem fazer essas contas aqui, né? Essa conversão de binário para decimal, né? Então, aqui. Então, deixa eu colocar aqui outra. Vamos fazer aqui, ó. Então, professor, como é que eu calculo, né? Eu vou ter o 111 e tenho que chegar no 5. Como é que eu chego nesse 5 aqui? Ok? Então, você pega esses números aqui. 1, 0 e o 1. Aí você sai multiplicando assim, ó. Esse último aqui você vai multiplicar por 2 elevado a 0. Esse aqui por 2 elevado a 1. E esse aqui você vai multiplicar por 2 elevado a 3. Aí você soma tudo. É assim que faz... Não, aqui é 2. Tá? É 0, 1, 2. Ou seja, aqui vai ficar 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4. Mais 0 vezes esse cara aqui vai dar 0. Mais 1 vezes 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 é 1. Aí você fica com 1 vezes 1, que dá 1. Tá? Somou, deu 5, que está aqui embaixo. Ok? Então, a ideia é simplesmente fazer isso. Ó, quem é o i aqui? Ó? O i é o cara que está variando aqui no expoente. Ó. Tudo bem? Então, ele é o cara que está fazendo essa variação aí, tá?
Então, basicamente é isso. Você vai ter um if aqui, né? Que vai saindo, pegando aqui esses caras aqui. Okay? Tu vai consumindo esse cara aqui, vai pegando ele para fazer essas multiplicações aí. Tudo bem? Então, a gente vai ter que retornar um cara. Questão 5. Vai pegar um n que está na base binária. E vai. E agora, como é que eu faço aqui? O que é que vocês me dizem aí? Essa aqui eu consigo fazer utilizando o poll, né? Então lembra que o n é o número que tu vai consumir, né? Ó. Então tu pode pegar aquele whilezinho que vai consumindo, né? Então tu tem um n diferente de 0, porque tu vai consumindo ele. Aí tu tem que pegar quem, né? Tu tem que pegar o final dele. Quem é o final dele? É o 110. Ok? Então, é esse finalzinho dele aqui. Então, quem é o final dele é quem tá aqui, ó. São esses caras aqui, né? Então, esse cara aí, tu vai ter que multiplicar ele, né? Por 2 elevado a alguma coisa, né? Então, se tu colocar uma variável aqui, por exemplo, sei lá, 2, que tem um número... Começa com 2 elevado a 0, que é 1, né? Aí aqui tu vai multiplicar por esse 2 aí, que é o 2 elevado, né? Aí tu vai colocar esse cara onde? Tu vai colocar o cara no decimal que eu vou chamar de D aqui, tá? Então lembra que esse decimal ele é um somatório, então tu começa do 0, né? Então D recebe D mais... Ok? Mas esse cara aqui vezes esse 2. Aí o 2 aqui tem um 2 elevado a 0. Para chegar no 2 elevado a 1, tu multiplica ele por 2, né? Então 2 recebe 2 vezes 2. Aí depois que for 2 elevado a 1 vezes 2, dá 2 elevado a 2. Ok? Vai até o cara que for necessário, tá? E claro, tu vai consumindo o n. No final das contas, tu vai retornar o D. Tá claro, pessoal, aqui? Tu vai ter o somatório lá do cara que você quer, né? Aí vai pegar sempre o último lá e vai multiplicar por 2 elevado a alguma coisa, né? Então começa com 2 elevado a 0. Aí depois vai para 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, que é equivalente a eu fazer isso daqui, tá? E no final das contas, né, você pega e retorna o D. Então vamos lá para a questão 5 aqui. 101. Para dar... Né? Olha, deu 5 aqui, ó. O fato ele conseguiu fazer o que a gente queria. Se a gente pegar o 100, por exemplo... 4, né? Então deu 4, deu certo. Se for 10, vai pegar o 2, né? Aí o pessoal engraçadinho que chega em casa dizendo que ganhou 10 em binário pra mãe, né? Aí um 10 em binário é 2, né? Mas aqui só tem aluno bom, não vai ter isso não. Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá acompanhando.
Ok. Tem também um jeito de você fazer utilizando o POU, tá? O POU, ele tá na biblioteca Math. Talvez alguém tenha feito assim também, tá? Então, bota o math.h. E aqui, em vez de colocar o 2 aqui, né? Você pode pensar no i, né? Lembra que o i é que ele tá mais bonitinho, né? Ó? A pessoa só falou do i aqui e nem colocou o i lá, né? Ó? O i do 0, 1, 2. Mas dá pra você fazer assim também, ó. Então, em vez de colocar esse cara aqui, tu bota o POU. Aí 2 elevado a i. E aqui, em vez de ter o 2 vezes 2 aqui embaixo, colocar o i mais mais. Ok, ó. Ó, aqui deu 2. E você colocar aqui o 5, por exemplo, o 5 binário, né? Vai dar na mesma aqui, ó. 5. O André tá dizendo que fez com POU. Aqui é só pra você ver que realmente não era necessário você saber que o POU existe pra você fazer essa questão, tá? Mas você consegue fazer com ele também. Tá? Você sabe, né? Tá ok então, pessoal? Tá tudo claro? Então finalizamos mais uma lista, né? Ok? Então lembrando que eu vou colocar a frequência da aula passada junto com essa frequência de hoje. Tá? E é isso, pessoal. Então, alguma dúvida? Não? Levanta a mão quem acompanhou até o final, tudo certo aí? Beleza. Pois então é isso, pessoal, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.